Posso? Reunimos uma galera da Intrínseca aqui pra gente falar um pouquinho sobre alguns livros e, claro, comer. Bem-vindos ao Mesa para 5. Começa com uma reportagem que saiu no estado de São Paulo, em julho, que fala o seguinte: ler ficção fomenta a empatia. Os leitores podem formar ideias sobre as emoções, as motivações e os pensamentos dos outros e transferir essas experiências para a vida real. A gente decidiu um tema para esse nosso primeiro programa, que é empatia, ou como alguns livros podem levar a gente a viver a vida dos outros. Bruno, faça as honras aí. Bom, Alucinadamente Feliz é um livro da Jenny Lawson, que é uma blogueira, e ela reuniu uma série de momentos da vida dela em que ela deixou de lado toda uma série de problemas que ela tinha e decidiu ser alucinadamente feliz. Simon versus Agenda Homo Sapiens, Cris. Simon é uma história de um menino que se chama Simon, ele tem 16 anos e ele começa a trocar mensagens por e-mail com um garoto da escola que ele não sabe ainda quem é, porque eles usam pseudônimos. E à medida que essas mensagens vão avançando, ele vai se descobrindo apaixonado por esse garoto. E Alerta de Risco, Alerta de Risco é uma coletânea de vários contos da carreira do Neil Gaiman, todos eles dentro dessa vibe de contos e perturbações. Como vocês acham, pessoal, que a internet influencia nessas três obras? Para Simon não existiria história sem a internet, né? O Gaiman, ele basicamente mora na internet, né? Ele é tão viciado em Twitter quanto eu e você, no fim das contas. A Jenny Lawson é uma blogueira, ela começa esse movimento Alucinadamente Feliz com um post no blog. Ela tava numa bad vibe horrorosa, tipo assim, 2 amigos morreram muito recentemente, ela tava muito mal, e ela resolveu que chega daquilo, que apesar dela ter uma coleção de problemas mentais, ela ia largar aquilo tudo de lado, ia ser o mais feliz que ela conseguisse, de forma alucinada, pelo máximo de tempo que ela conseguisse. Um monte de pessoas também começou a aderir a isso, virou uma hashtag no Twitter, entrou no Trending Topics, um monte de coisa assim. E ela ganhou um pouquinho mais de notoriedade, mas ela já era conhecida porque justamente isso, ela usava o blog para falar de como era viver com tantos problemas mentais e ainda ser uma pessoa funcional, exatamente. Tem coisa também, voltar. Quero pequeno, meu, por favor. Obrigada. Esse livro, gente, o Alucinadamente Feliz, como o subtítulo diz, é um livro engraçado sobre coisas horríveis. Ela trata do assunto da depressão numa ótica muito engraçada. Ela ri de si mesma. Obrigada. Ela faz um diário, né? Ela vai contando um pouco do que rola na vida dela todos os dias e tem inúmeras situações muito engraçadas, né? De você tá lendo e morrer de rir assim, sei lá, no ônibus, no metrô, tá andando na rua e você morre de rir. Vocês se identificaram com alguma dessas situações? Com muitas dessas situações você se identifica? Tem alguma que vocês não se identificaram? Uma eu acho que é muito particular, assim, minha família sempre fala que quando você sai de casa, você tem que sair de casa com uma calcinha direitinha. Porque se você for atropelado, vai que você chega no hospital, sua calcinha tá rasgada. E a Jenny Lawson fala que a avó dela tem a mesma história. E a última coisa que eu vou me preocupar se eu for atropelada é com a calcinha. Eu me identifiquei com a história que ela descobre todo dia de manhã que tem uma pessoa perseguindo ela mesma. Que ela vê as mensagens do celular que ela deixou para ela mesma na noite anterior. E eu, apesar de não falar comigo pelo telefone, eu faço muito isso com o meu despertador. Então, tipo assim, meu despertador tem um horário que eu tenho que acordar, que é parabéns, Bruno, mais um dia que você acorda lá. E os próximos vão, seu idiota, você vai chegar atrasado. E o último já era, cara, desiste. Esse negócio das mensagens também acontece comigo. Eu sou uma pessoa que mando muita mensagem pra mim mesma e muito e-mail também pra mim mesma. Só que a diferença é que eu me mando desde o fim, né? Pra já isso eu não acordar. faço. Eu acho que, na verdade, eu sou a mais equilibrada aqui. Tem muito livro que fala sobre depressão no mercado, né? E parece que é sempre uma visão um pouco mais médica. Ou então de alguém que conhece alguém que tá sofrendo depressão. É um livro que tem capítulos muito fortes, né? Tem capítulos muito sérios sobre a doença, mas ela faz aqui na frente, logo na introdução, um trigger warning ou um alerta de risco, né? Dizendo exatamente o que você vai encontrar dentro desse livrinho. E alerta de risco é o título do nosso próximo livro. E tem um dado engraçado também, né? Em algum momento do livro, ela tá gravando um audiobook, ela começa a surtar. Quem nunca surtaria, né, gravando audiobook? Aí ela falou, pô, vou falar com algum amigo meu, deixa eu ligar pra Neil Gaiman. Aí eu tipo, que coisa triste, ela conhece Neil Gaiman. Neil Gaiman é amigo de várias pessoas legais, menos da gente. Pois é. Ainda não, ele ainda não conhece a Ele gente. não me conhece. Esse aqui, na verdade, é a prova, né? Quem é Neil Gaiman? Primeiro, é um cara que não é amigo nosso. Ainda não. Infelizmente.
E o Neil Gaiman, ele tá em todos os lugares do mundo, assim. Se você consome qualquer coisa de cultura pop, em algum momento você esbarrou no nome do Neil Gaiman. Doctor Who. Quadrinhos, Neil Gaiman. Filmes, Neil Gaiman. Animações, Neil Gaiman. Livros, Neil Gaiman. Temos aqui alguns livros do Neil Gaiman lançados pela Intrínseca. Lugar Nenhum, Os Filhos de Anansi, Oceano no Fim do Caminho, Erros Fantásticos, A Verdade é uma Caverna das Montanhas Negras. Nossa, esse título é imenso. E João e Maria. Como é que foi? Aqui. Eu conhecia de nome e até entrar na Intrínseca eu achava que era uma seita, assim, meio fechada, que só a galera que já conhecia todas as obras podia embarcar no universo. E aí eu fui vendo que não, que na verdade o cara sabe contar história e sabe envolver. Eu conheci com Coraline, primeiro com a adaptação e depois eu fui me embrenhando no mundo de Gaiman. E, enfim, eu... Apaixonada, vai. Eu conheci, como eu falei, eu esbarrava no nome do Neil Gaiman em vários lugares e eu acabei indo pelo que falavam, tipo, Neil Gaiman escreveu Sandman, que é um quadrinho gigantesco que todo mundo fala que é maravilhoso. Foi daí que eu comecei e eu nunca mais parei. Eu pensava como a Vanessa, eu pensava que tinha que ler umas coisas do Neil Gaiman para poder entender Neil Gaiman. Eu pensava, tem que ler Sandman, né, primeiro. Mas não, eu comecei por esse aqui, por conta do trabalho e fiquei encantada. Esse livro é maravilhoso e a gente descobre que ele é um contador de histórias excelente. E fala um pouquinho sobre O Alerta de Risco é uma coletânea de 25 contos. 22 desses contos nunca foram publicados no Brasil. E aí ele dá esse nome de Alerta de Risco a partir da expressão em inglês trigger warning, né? Que é um aviso que aparece em muitos blogs e muitos sites informando para o leitor que ali pode ter um conteúdo que vai despertar algum gatilho nele e pode causar alguma perturbação ou ansiedade. Neil Gaiman meio que usa do sarcasmo. Antes que alguém se antecipe, eu já vou avisando que ele acha que ficção não precisa de alerta. Então esse aqui, para quem nunca teve contato com o Neil Gaiman, pode ser um bom início. Que é o maior cartão de visita. Você tem conto de fada, você tem fábula nesse livro, você tem poesias estranhas com temas sombrios. Cara, é tão bom que em 2 parágrafos você já entrou no mundo que ele criou. E é legal que ele prova o lado dele de bom contador de histórias quando ele está apresentando o que é a coletânea, que ele fala que boas coletâneas geralmente não têm como essa não tem. Ele conta um conto que está no meio da introdução, que são 3 parágrafos. E ele, em 3 parágrafos, consegue criar uma história de terror que te dá medo. E termina com o final falando assim, olha pra trás. Ele tá atrás de você. O primeiro livro que eu li dele, cadê? Tá o Oceano aqui embaixo. E eu li por causa do trabalho, confesso, que não era uma iniciada em Neil Gaiman antes de trabalhar na Intrínseca, mas esse livrinho aqui chegou pra gente. E além dessa capa ser linda, ele me fez acessar uma coisa infantil, né? Tinha uma referência de livros que eu li quando criança, O Mundo de Sofia, O Dia do Coringa, que falava de como as crianças se surpreendiam com as coisas. E eu acho que o Gaiman traz isso na literatura dele, né? Ele escreve de uma forma que ele surpreende a gente, que é uma coisa que a gente meio esquece, né? Quando a gente vira adulto, quando a gente vai amadurecendo, a gente não se surpreende mais com as coisas. E ele consegue trazer essa surpresa, né? Às vezes uma coisa aparece e aí não é. Né? Esse jogo do esconde-esconde é a cara dele, eu acho que é uma marca dele, né? E é uma delícia, porque é isso que você está falando. A gente vivencia aquela experiência da criança se surpreender com tudo. Ele consegue fazer isso em tudo que esse homem escreve, é um negócio meio impressionante. Tudo que ele bota o dedo. É meio, esse esconde-esconde é bacana. Tudo que ele escreve tem uma coisa meio que parece um sonho, parece que é uma coisa meio onírica, que você não sabe onde acaba a normalidade e começa a estranheza, ou se o estranho é normal. Isso. Ele é muito legal que ele faz você contestar muita coisa. E aí você teve uma experiência com ele que te fez ler outros livros, não foi, Bruno, também? Foi, Desculpa. Um desses contos nessa coletânea, ele fez em homenagem ao Ray Bradbury, que é o autor de Fahrenheit 451. Ray Bradbury, nossa! Mas eu ficava meio com, não, deve ser chato, deve ser lento, deve ser pesado. E não, ele faz um conto falando sobre um homem que esqueceu o Ray Bradbury. Ele fez em homenagem ao 90º aniversário do autor, que foi uma das últimas coisas que ele fez em vida, que o Neil Gaiman leu esse conto pro Ray em presente de aniversário. E eu, não, peraí, agora eu tenho que saber quem é esse cara, eu tenho que ler a obra dele. E é muito legal, porque o Neil Gaiman, ele faz muito isso. O Simon, e na aula de literatura, o professor está falando sobre Fahrenheit. Olha! Claro. Esse foi um livro lá na Intrínseca que a gente lançou esse ano e que tirou muita gente da zona de conforto também durante a leitura.
Cris, começa explicando pra gente esse título que já não é muito confortável, né? Simon versus Agenda Homo Não é Sapiens. mesmo. Agenda Homo Sapiens. Agenda Homo Sapiens é um termo que, quando ele conversando com esse outro garoto que usa o pseudônimo de Blue, eles falam dessa história de Agenda Homo Sapiens, né? Porque assim, o padrão é ser branco e heterossexual. Se você foge um pouco dessa coisa, você tem que ficar fazendo comunicados para as pessoas que você conhece, para sua família, para os amigos. Então, devia haver uma agenda Homo Sapiens, uma agenda do homem, de todo mundo. Todo mundo deveria ser obrigado, não quem não está ali funcionando exatamente dentro de um estereótipo criado como o padrão. Isso está até caindo em desuso agora, já está até meio conservador demais. O Simon é muito confortável com a história dele se apaixonar, porque é o primeiro menino que ele gosta. E o cara também. Então eles até conversam nas trocas de e-mail. Cara, você já falou com a sua família? Não, ainda não. Eles se conhecem, tem um Tumblr do colégio, e aí o Simon um dia lê uma postagem, né? Que, ai, caramba, eu tô sempre com essa questão de me expor e me sentir escondido. Parece que as pessoas são casas com grandes cômodos e janelas pequenininhas. Quer dizer, a gente tem um mundo gigantesco dentro da gente, mas a gente não pode mostrar muito, porque senão... E aí ele fica encantado, fala, putz, o cara tirou as palavras da minha boca. E se apaixona. O cara ainda escreve bem, com a gramática correta e tem umas reflexões meio líricas. Eu ia me apaixonar, você... Todo mundo. O legal do Simon é que você se apaixona junto. E o Simon é super legal. Ele gosta de Harry Potter, ele assiste reality show com a família, ele procura fantasia pro Halloween, ele come Oreo o tempo inteiro, todas as refeições. E o Blue também. O Blue também tem esse ponto. E o Blue usa roupa de banda, né? Eles tocam música, tem assim, muita referência a bandas legais, tem The Smiths. A gente fica acompanhando, lendo esse livro e, tipo, torcendo para as mensagens de texto chegarem logo, né? A gente vivencia esse crescimento de uma paixão que vai se transformar num amor. Eles querem se encontrar, né, gente? São dois meninos que nunca se viram, né, pessoalmente, mas que têm um relacionamento, né, feito na internet. E essa coisa dessa ansiedade é que faz com que a chantagem role. Esse mote do livro que parte da chantagem do outro carinha da escola, que se chama Martin. O que acontece? Sabe essa ansiedade? Você precisa ver se a pessoa te escreveu a mensagem, se ela leu. Chegar ao final do dia, tem que não chegar. dá pra esperar. O garoto não conseguiu, o garoto foi para a biblioteca do colégio, abriu o computador, leu e deixou aberto. Agora, a gente se surpreende também, porque quando a gente vai lendo, essa autora, ela é uma pessoa muito bacana. Ela é fofa, né? Muito da experiência que ela tem ajudou a construir o Simon. Porque ela é psicóloga, foi orientadora de adolescente por um bom tempo, então muito adolescente legal ajudou ela a escrever essa história, né? Inspirar. A gata da escola, de um livro que está todo ambientado no ensino médio, você já meio que imagina quem é. E a autora não dá descrição física de ninguém. Então você vai lendo e você mesmo já estava lá imaginando um negócio e você se surpreende. Não é como a gente imagina, como a gente vê nos filmes da Sessão da Tarde. Isso é maravilhoso. Ela dá um tapa na cara pra gente a cada página, assim. Eu me via lendo e falei, nossa... A gente vai se desprendendo. Nossa, tô repetindo todo o padrão que eu, na verdade, falo que não deveríamos ter, né? Eu gostei muito do personagem do Martin, né? Não é o chantagista, né? Mas é um menino normal, com seus erros e acertos. E a Beck coloca esse personagem como um garoto que não é 100% mal ou 100% ruim. Tem essa coisa da gente, às vezes, fazer umas babaquices, né? Ou ser babaca com as outras pessoas, porque a gente não se coloca no lugar delas. Talvez, se o Martin se colocasse no lugar do Simon em algum momento, ele não seria babaca o suficiente para fazer essa chantagem com ele, né? As pessoas são 100% mais mesmo, ou 100% boas, ou às vezes a maldade está ligada com essa falta de empatia. Alucinadamente Feliz, cadê, gente? A Jenny Lawson tem essa criação de empatia mais direta, né? Pera, ela é maluca que nem eu, sabe? Exatamente. Tem outro lado também, é que você começa a entender, na verdade, quem sofre com isso. Ah, falta força de vontade. É aquela não coisa isso. que a pessoa acha que a pessoa que sofre de problema mental, de depressão, ela sempre, não, isso é palhaçada, isso aí isso é frescura. E também o Neil Gaiman, e aí com os personagens, né, fantásticos criados por ele, porque a gente, na verdade, começa a ter acesso a talvez pessoas, né, ou personagens muito diferentes que numa vida real a gente não teria, né? Que a gente ou pessoas que situações que a gente não viveria. Né? Talvez a gente nunca tenha conhecido uma pessoa tão louca quanto a Jenny Lawson. Entendendo como ela vive, criando essa empatia, se colocando no lugar dela, a gente possa ajudar alguém que está mais próximo da gente, por exemplo, né, com isso. E aí uma das grandes felicidades de se trabalhar numa editora é que a gente tem acesso a talvez personagens e livros que a gente não leria como leitor comum, né? Vamos dizer assim, a gente é obrigado a ler livros que a gente não leria, talvez se atrasse numa livraria para comprar.
Então, desses 3 que a gente falou aqui hoje, quais deles, ou se tem algum, na verdade, que vocês não leriam se vocês fossem só leitores, se vocês não trabalhassem na Intrínseca, qual desses 3 livros vocês não leriam? Bruno? Eu não leria o Alucinadamente Feliz. Também não leria. Eu descobri a Alucinadamente Feliz com uma campanha, que foi esse vídeo, quando ela postou, e foi a Thalita, que trabalha na Aquisições, veio mostrar o vídeo. E aí eu fiquei 1 minuto assistindo, né, o primeiro minuto do vídeo e pensei, é muito depressivo, não vou ler um livro assim. E aí, só que aí o livro chegou e eu comecei a ler e vi que na verdade não era bem assim. A gente, além de conhecer a personagem, a Ginny Lawson, que na verdade é uma pessoa real e que está sofrendo daquilo tudo, a gente começa a encontrar situações que são extremamente divertidas. Então, tinha momento que a gente está gargalhando e tem momento que está chorando. Então não é um livro assim que eu não passaria a falar, ih, livro depressivo. Não. Cris, qual você não leria? Eu não leria o Simon porque eu ia considerar lá já de primeira que é um livro para um leitor mais jovem. Não é, né? O que a gente é um livro muito importante, o Simon. Quem vive essa situação dele, né? Você está na escola, você gosta de um garoto. E tem tanta gente que passa por isso, passou, ou tem amigos que passam, que passaram. Todo mundo mesmo devia ler, pais deviam ler, professores deviam ler. É muito real a história, assim. Acontece ali na esquina. Acontece a todo momento, assim, eu dei de presente, tenho dado de presente para alguns amigos e eu dei recentemente para um e ele falou se eu tivesse lido essa história 12 anos atrás, olha, tá vendo? Teria sido diferente. Gente, acho que a gente vai chegando a algumas conclusões, né, desse nosso papo. Deixa as pessoas lerem o que elas quiserem ler, né? Vamos deixar todo mundo sair das suas zonas de conforto. O que mais? O que mais? Você lendo coisas diferentes, você vai ter bagagem para você não ser uma pessoa tão babaca, até por acidente, sabe? Então a gente não fica tão conservador e só com aquele foco, a gente vai abrindo. A gente vê uma situação e a gente pensa, a gente não queria que ninguém estivesse passando por isso. Então, se você tá lendo, você não vai repetir aquilo, porque você a gente já sentiu. Então vocês aí, gente, saiam da zona do conforto, né? Leiam coisas diferentes. Ou então, quando o coleguinha estiver lendo uma coisa diferente, não julgue a pessoa, deixa. Ela lê o que ela quiser ler. Deixa eu ver a música que quiser, deixa eu ver o filme que quiser também, né? O reality show que quiser. Ou não ver. Faz o que você quer, sejam felizes. Gente feliz não dá dor de cabeça para os outros. Gente, mais alguma coisa? Alguém quer mais alguma coisa? Acho que eu vou pedir um bolo. Quer? Então vamos pedir um bolo.